A Comunidade do Discípulo Amado, por Raymond E. Brown, editora Paulus, tradução de Euclides Carneiro da Silva, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que é aqui lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e venham auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, os links estão no descritivo. Há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual é possível comprar livros que chegarão até mim para que eu possa gravá-los. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você também estará contribuindo para o crescimento deste canal e manutenção do mesmo. As mensalidades podem ser canceladas a qualquer momento, alteradas, começam a R$ 1,99 ao mês e os valores são variáveis. Então, deem uma olhada. Tendo qualquer dúvida, basta entrar em contato, seja via comentários ou e-mail. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, caso gostem do que aqui é feito, caso concordem com o trabalho que aqui é feito, porque tudo isso também gera engajamento e possibilita a disseminação destes conteúdos e também a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Peço a todos também para que, por favor, orem por mim e roguem por mim a Deus e por todos nós. Que Deus vos guie e vos guarde agora e sempre, meus caros. Que Ele vos abençoe. Seguimos para a quarta fase, que é a última fase. Depois das epístolas. Dissolução joanina. O autor das epístolas parece ter sido profético quando afirmou que a divisão entre seus adeptos e os separatistas marcava a última hora. Os escritos joaninos e alguns elementos do pensamento joanino são confirmados no século II, mas depois das epístolas não há mais nenhum vestígio de uma comunidade joanina distinta e separada. Não se pode negar a possibilidade de ter sobrevivido realmente uma comunidade que procedia quer dos adeptos do autor, quer dos separatistas, ou comunidades provenientes de ambos. Mas esta comunidade não deixou nenhum vestígio na história. Aliás, é muito mais provável que os dois grupos fossem absorvidos, respectivamente, pela Grande Igreja e pelo movimento gnóstico. Os adeptos do autor teriam dado a sua própria contribuição joanina à Grande Igreja. Os separatistas teriam dado a sua contribuição ao gnosticismo. Mas, em ambos os casos, a comunidade joanina adaptara de tal modo a sua própria herança em favor do grupo mais amplo que a identidade peculiar do cristianismo joanino, que conhecemos pelo Quarto Evangelho e pelas Epístolas, teria deixado de existir. Planejo desenvolver a prova desta tese passo a passo, mas para a conveniência do leitor, começarei resumindo o que penso tenha acontecido. Se a parte da comunidade joanina do autor se fundiu gradualmente com os cristãos apostólicos, integrando-se na Grande Igreja, levou consigo a alta cristologia joanina da pré-existência, precisamente porque, na sua luta contra os separatistas, o autor das epístolas tinha salvaguardado aquela cristologia contra qualquer interpretação que levasse ao docetismo ou ao monofisitismo. Contudo, o próprio fato de que a eclesiologia centralizada no Paráclito não oferecia nenhuma proteção real contra os cismáticos fez, em última análise, com que seus seguidores aceitassem a estrutura de magistério autoritária de bispo-presbítero, a qual no século II se tornou dominante na Grande Igreja, mas que era inteiramente estranha à tradição joanina. Os separatistas, privados desta influência moderadora que os adeptos do autor poderiam ter apresentado, se não tivesse conhecido o cisma, foram mais além na sua cristologia ultra-elevada em direção do verdadeiro docetismo. Tendo pensado que a carreira terrena de Jesus não tinha uma importância salvífica real, deixaram então de pensar nela como real. Tendo pensado de si mesmos que eram filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo pela escolha do Pai, eles começaram então a colocar esta escolha antes de suas vidas terrenas, e pensaram que eles próprios eram divinos por sua origem, a imitação de Jesus. Como o Filho, eles também vieram ao mundo, mas eles perderam o seu caminho, enquanto ele não. E era agora a sua missão mostrar-lhes o caminho para casa, para o céu. O fato de esses separatistas trazerem o evangelho joanino com eles oferecia aos docetas e gnósticos, de cujo pensamento agora eles participavam, uma base nova sobre a qual construir uma teologia,
Na verdade, servia como catalisador para o crescimento do pensamento gnóstico cristão. A grande igreja, que tinha aceitado elementos da tradição joanina, quando aceitou os cristãos joaninos que compartilhavam dos pontos de vista do autor, no começo, teve muita cautela com o quarto evangelho, porque ele tinha dado origem a erros e estava sendo usado em apoio dos erros. Eventualmente, contudo, tendo juntado as epístolas ao evangelho como um guia de interpretação correta, a grande igreja, pela voz de Irineu, aproximadamente no ano 18 d.C., defendeu o evangelho como ortodoxo contra seus intérpretes gnósticos. Vejamos agora a prova de tudo o que resumimos até aqui. História do quarto evangelho no século II. Toda nossa argumentação aponta ao fato de que ocorreu uma grande aceitação do quarto evangelho mais cedo entre os cristãos heterodoxos do que entre os cristãos ortodoxos. Nosso comentário conhecido mais antigo do evangelho é do gnóstico Heracleão, que é de 160 a 180 d.C. O evangelho é sumamente apreciado pelos gnósticos valentinianos, por exemplo, Ptolomeu, a ponto que, na sua refutação dos gnósticos, Irineu teve de impugnar a exegese que eles faziam de João. As odes de Salomão têm afinidades com João, e muitos comentaristas são da opinião que elas são gnósticas ou semignósticas. Há farta evidência de familiaridade com ideias joaninas nas obras gnósticas publicadas recentemente com o título de Biblioteca de Nag Hammadi. Por exemplo, há uma cristologia da palavra, logos, no Tratado Tripartido, e uma cristologia Eu Sou, no segundo Apocalipse de Tiago. Também em O Trovão, A Mente Perfeita, e em Protenóia Trimórfica, em que há uma relação de caráter doceta da morte de Jesus. Montano, aproximadamente 170 d.C., o qual na Ásia Menor liderou um movimento de profecia estática, com X, cheia do Espírito, considerava-se a encarnação do Paráclito joanino. Por outro lado, é difícil provar a utilização clara do quarto evangelho nos escritos da Igreja primitiva, considerados ortodoxos. Não há nenhuma citação específica de João em Inácio de Antioquia. Mais curiosa é a ausência de citação na carta de Policarpo de Esmirna aos Filipenses, aproximadamente 115 a 135 d.C., quando Eusébio diz que Policarpo ouviu João e ainda Policarpo mostra conhecimento de uns 18 escritos do Novo Testamento. A maior aproximação de Policarpo que Policarpo tem com os escritos joaninos é um eco de 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, e 2 João, capítulo 7. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é um anticristo. Esta opção é totalmente explicável, considerando-se a epístola mais segura do que o Evangelho. Embora Justino Mártir, na metade do século II, tenha conhecido certamente uma cristologia do Logos, não é claro, uma vez mais, que ele conhecesse ou se utilizasse do quarto evangelho. Notou-se muitas vezes que Taciano, aproximadamente 170 d.C., discípulo de Justino, usou o quarto evangelho na sua concordância dos evangelhos, o Diatessarum. Mas Taciano era um encratita, que depreciava o valor da carne, devendo, portanto, ser colocado no lado heterodoxo do uso de João. As passagens do Evangelho Secreto de Marcos, citadas numa carta de Clemente de Alexandria, descoberta recentemente, as quais podem refletir um conhecimento de João na metade do século II, poderiam também, provavelmente, ser relacionadas no lado heterodoxo, uma vez que o Evangelho Secreto está, de certo modo, relacionado com os carprocracianos. Suspeitas a respeito dos elementos no corpus joanino de escritos refletem-se no ataque de Gaio, um presbítero de Roma, contra a ortodoxia do Apocalipse, Revelação, e no ataque relacionado dos alogos, não logos, contra o Evangelho, contribuindo a Cerinto. O mais antigo uso ortodoxo incontestável do quarto Evangelho é o de Teófilo de Antioquia, na sua Apologia a Autólico, de aproximadamente 180 d.C. A aceitação do Evangelho no cânone, depois do ano 200 d.C.,
segundo o testemunho do fragmento muratoriano, ocorreu somente sob a condição de que ele tinha com certeza origens apostólicas. Irineu também se esforça por relacioná-lo a João, o discípulo do Senhor, e ele lê com toda a atenção o Evangelho através do espelho de 1 João. Esta história curiosa do quarto Evangelho se tornaria completamente inteligível se pressupomos como um fato que a maior parte da comunidade joanina, os separatistas, levaram o Evangelho consigo no seu itinerário intelectual na direção do docetismo, gnosticismo e montanismo, enquanto os adeptos do autor levaram o Evangelho consigo ao serem fundidos com a grande igreja. Isto explica por que as ideias joaninas e não as citações aparecem nos escritos da igreja primitiva. Como uma grande maioria daqueles que sustentavam que o Evangelho lhes pertencia se tinham tornado heterodoxos, deveria ter havido uma relutância entre os ortodoxos em citar o Evangelho como escritura. Entretanto, o exemplo de 1 João mostrou que havia uma maneira ortodoxa de ler o Evangelho, e a campanha da epístola contra os separatistas, em última análise, animou escritores como Irineu a utilizar o Evangelho na guerra contra os gnósticos, que eram descendentes espirituais dos separatistas. Assim, a última contribuição do autor de 1 João para a história joanina pode ter sido a de conservar o quarto Evangelho para a Igreja. Nesta teoria, a tradição de Irineu sobre uma oposição entre João e Cerinto e as tentativas dos comentadores de identificar os adversários de 1 João como seguidores de Cerinto têm um aspecto de verdade. Realmente, a herança do autor de 1 João na interpretação de João foi usada na Batalha das Igrejas, um pouco mais tarde, antes do ano 120 d.C., contra Cerinto, cujas ideias podem muito bem ter envolvido um exagero ou um endurecimento das posições separatistas. A tentativa de seguir a pista do quarto evangelho a partir de Irineu através de Policarpo até o discípulo João pode ser uma maneira supersimplificada de afirmar que uma leitura ortodoxa de João chegou à Igreja através do século I e continuou ao longo do segundo. Numa palavra, o Evangelho não era uma obra heterodoxa que foi transformada em obra ortodoxa pela primeira vez em fins do século II, mesmo tendo sido usado mal pelos gnósticos através do século II. Ele tinha uma linhagem de ortodoxia que remontava aos tempos apostólicos, uma linhagem transmitida através de descendentes que já não eram distinguíveis da comunidade joanina, que tinha sido leal teologicamente ao autor de 1 João. Partindo da evidência externa a respeito da maneira como o quarto evangelho foi recebido no século II, tracemos agora o possível desenvolvimento teológico do grupo separatista em várias formas de heterodoxia do século II e, em seguida, a possível evolução dos adeptos do autor. Os separatistas e a heterodoxia do século II. Como estou discutindo um vínculo possível entre os separatistas de 1 João e os gnósticos, docetas, cerintianos e montanistas do século II, desejo insistir firmemente na palavra possível. Tudo o que se pode mostrar é como estes grupos heterodoxos poderiam ter aurido algumas de suas ideias da tradição joanina, filtrada através da óptica separatista. Comecemos com um fenômeno muito diverso, conhecido como gnosticismo. Uma tese comum nos sistemas gnósticos envolve a pré-existência de seres humanos na esfera divina antes de sua vida na Terra. No quarto evangelho, somente o Filho de Deus pré-existe. As outras pessoas tornam-se filhos de Deus através da fé, da água e do Espírito durante a sua vida terrena. O seu status de não deste mundo é um status conferido, não um status ontológico. Mas como Wayne Mix observou, havia um dinamismo desta concepção que poderia levar à concepção gnóstica de uma relação pré-existente com Deus. A ênfase joanina na pré-existência de Jesus e na sua filiação como modelo para o status do cristão, como filho, foi a matriz da qual a tese gnóstica poderia ter tomado forma. De acordo com Irineu, o iniciado gnóstico ligava o seu status com uma teologia de pré-existência. Abre aspas. Tiro o ser daquele que é pré-existente e volto para meu próprio lugar do qual vim. Fecha aspas.
Um catalisador particular num desenvolvimento para o gnosticismo pode ter sido a insistência joanina na predestinação dos filhos da luz, de modo que eles já são atraídos para Deus antes de Jesus vir a descobrir a sua predisposição. Há um senso de inevitabilidade a respeito daqueles que vêm a crer, porque já foram dados a Deus por Jesus. Os gnósticos tinham somente de levar a orientação para Deus e para a luz de volta para a pré-existência. Analogamente à afirmação dos separatistas, nós não pecamos, teria sido entendida no meio gnóstico como procedente do próprio ser dos filhos da luz, e não da fé na palavra de Jesus, que santifica. Como o próprio Jesus, o crente se oporia por sua natureza ao pecado. Embora na época da primeira epístola os separatistas usassem um comunitário nós, a própria separação poderia ter levado a uma ênfase maior no individualismo latente no pensamento joanino, de modo que a salvação se tornaria uma coisa individual, como no caso dos gnósticos, separada da ideia de pertencer a um povo salvo. Passando do gnosticismo em geral para Cerinto em particular, reflitamos sobre a posição de Cristo, um poder divino, ter descido sobre Jesus depois do batismo e ter se retirado dele antes da crucifixão. Segundo o meu modo de ver, isto vai além da posição detectável dos separatistas em 1 João, que aparentemente aceitaram a realidade, mas não a significação salvífica do batismo e da morte. Entretanto, havia a tendência de não enfatizar os dois acontecimentos. Havia fatores em João que poderiam ter levado ao ponto de vista de Cerinto. Estamos sempre lendo João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, à luz das narrativas da infância de Mateus e Lucas, e supomos que o momento de se tornar carne deverá ser interpretado como a concepção e nascimento de Jesus. A razão para se crer que o próprio evangelista considerava toda a vida humana de Jesus, desde o seu começo, como a vida do Verbo feito carne. Entretanto, Reginaldo Fuller prestou grande serviço ressaltando que João poderia ser lido de outro modo. O Evangelho nunca menciona claramente o nascimento de Jesus. No prólogo, antes de sermos informados que a luz veio ao mundo, João Batista é anunciado, e imediatamente depois da referência ao Verbo feito carne, há outro versículo referente a João Batista. Se isolarmos o Evangelho de João e o lermos com as lentes dos docetas, podemos supor que a vinda da luz ao mundo e o momento de o Verbo se fazer carne foi exatamente depois do batismo de Jesus, quando o Espírito desceu sobre ele, como João Batista afirma, abre aspas, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, fecha aspas. Temos provas de que isso aconteceu no Tratado Gnóstico de Nag Hammadi, o Testemunho da Verdade, 9.3, que se inspira na narrativa de João dos acontecimentos que cercam o batismo de Jesus, abre aspas. E João Batista deu testemunho da descida de Jesus, pois ele é aquele que viu o poder que desceu sobre o rio Jordão. Fecha aspas. A outra metade da cristologia doceta de Cerinto, isto é, que o elemento divino deixou Jesus antes da crucifixão, poderia ter provindo de uma falsa interpretação da ênfase na crucifixão de Jesus como uma elevação. João vê a crucifixão como a ida de Jesus para o Pai, mas Cerinto pode ter entendido que, antes de Jesus morrer, o elemento divino já tinha ido para o céu. Lembremos que em capítulo 13, versículo 1, no começo da última ceia, João nos diz que a hora já tinha chegado para Jesus passar deste mundo para o Pai. E são encontradas frequentes afirmações da partida iminente. Particularmente impressionantes com referência à posição de Cerinto são estas afirmações da última ceia. Agora o Filho do Homem foi glorificado. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Eu venci o mundo. Sobretudo quando estas palavras são lidas como uma introdução à grande oração do capítulo 17, em que Jesus parece estar suspenso entre o céu e a terra. É nessa oração que Jesus diz, já não estou no mundo. É imaginação supor que Cerinto tomou estas palavras literalmente?
Mais óbvia ainda é a linha joanina de evolução para Montano. Sabemos que ele leu as promessas joaninas de vir, dar e enviar o Paráclito como uma predição de sua própria vida inspirada pelo Espírito. A ênfase montanista na profecia poderia ser a continuação da ênfase na profecia entre os separatistas e, naturalmente, na ênfase da profecia no livro da Revelação. Montano utilizou-se de duas mulheres profetisas, Prisca e Maximila, as quais praticamente revelavam as palavras do Senhor, as quais estaticamente com X, revelavam as palavras do Senhor. No segundo apêndice, mais abaixo, chamo a atenção para a extraordinária importância que João dá às mulheres como proclamadoras da palavra. A samaritana, pela sua palavra, converte toda a sua cidade. Marta faz a confissão solene, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que Mateus atribui a Pedro. Maria Madalena, não Pedro, torna-se a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado e a primeira pessoa a proclamar a ressurreição. Pode-se acrescentar que provavelmente foi o retrato de Maria Madalena que inspirou os evangelhos gnósticos a fazer dela a primeira criatura a receber a revelação pós-ressurreição e a rival de Pedro. Vimos agora algumas possibilidades e até probabilidades de uma derivação ideológica linear da interpretação separatista da tradição joanina à heterodoxia do século II. Consideremos agora a outra metade da comunidade joanina, os adeptos do autor e a grande igreja. Embora não haja claras citações ortodoxas do quarto evangelho antes do último quartel do século II, as ideias joaninas são aceitáveis muito mais cedo. Podemos concentrar a nossa atenção em Inácio, aproximadamente 110 d.C. Discutindo o estado da comunidade joanina, quando o evangelho foi escrito, vimos que os cristãos judeus da fé insuficiente, que apareceram no evangelho, pareciam, sob diversos aspectos, com os cristãos judeus contra os quais Inácio combateu 20 anos mais tarde. Inácio também lutou contra o docetismo e talvez contra o gnosticismo emergente. Eram estes dois adversários, os cristãos judeus e os docetas, os mesmos? Embora alguns comentadores possam responder afirmativamente, podemos supor com fundamento que Inácio combatia em duas frentes e que ambos os seus adversários eram heterodoxos, mas em extremos opostos. Isto poderia corresponder muito de perto às duas frentes nas quais a comunidade joanina combateu. Durante o período do Evangelho, os cristãos judeus estavam entre os que eram criticados pelo evangelista por causa de sua cristologia pouco elevada. Durante o período das epístolas, os separatistas eram criticados porque não davam ênfase suficiente à humanidade de Jesus. Assim, havia uma semelhança de ambiente entre os escritos joaninos e as cartas inacianas. Em Inácio encontramos elementos da alta cristologia semelhantes à de João. Em Magni 8.2, Inácio fala de, abre aspas, o Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, seu Filho, fecha aspas. Esta passagem não é diferente daquilo de João, capítulo 17, versículo 3º. Que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Combinado com a afirmação do capítulo 14, versículo 9. Quem me viu, viu o Pai. A passagem magnesiana continua descrevendo o Filho como, abre aspas, o Verbo de Deus que vem do silêncio que em todas as coisas estava agradando aquele que o enviou. Fecha aspas. Três elementos aqui parecem ser joaninos, isto é, a referência a Jesus como Verbo, a descrição dele como enviado de Deus e a ideia de ele ter saído, especialmente quando o capítulo precedente de Magnesianos torna claro que ele saiu do Pai. É fascinante que, em outra parte, Inácio mostra conhecimento da virgindade de Maria, implicando assim uma cristologia de concepção virginal, que não conhecemos de João, mas de Mateus e Lucas. Estas cristologias de pré-existência e a concepção virginal podem aproximar-se na frase eloquente, abre aspas, tanto de Maria como de Deus, fecha aspas. Semelhante à cristologia segundo a qual uma pessoa pré-existente se encarna no ventre da Virgem Maria é atestada na primeira metade do século II na Apologia de Aristides
e na apologia de Justino. Encontramos outra mistura inaciana do joanino e do não joanino em Trau 9:2. Jesus Cristo, abre aspas, que foi verdadeiramente elevado dos mortos, sem o qual não temos verdadeira vida, fecha aspas. A última cláusula, com sua caracterização da vida eterna como a verdadeira, em contraposição à vida terrena, é muito joanina. Mas a ideia de Jesus ser elevado da morte não é joanina, porque o Jesus joanino retoma a sua vida. Dou importância a estes padrões mistos em Inácio. Quando discuti o relacionamento entre os cristãos joaninos e os cristãos apostólicos, salientei que a oração de Jesus, a fim de que todos sejam um, expressava o desejo dos cristãos joaninos da unidade com os cristãos apostólicos, se estes aceitassem a alta cristologia da pré-existência do quarto evangelho. Inácio e os outros escritores do século II citados mostram com evidência que a grande igreja não aceitou esta cristologia e eventualmente deu preferência à tese do verbo pré-existente, mas só com o compromisso de não rejeitar a concepção virginal e outras cristologias mais baixas. Outro possível eco inaciano da tradição joanina teria sido a referência à Eucaristia como a carne e o sangue de Jesus, especialmente quando combinado com o alto sacramentalismo de Inácio, segundo o qual a Eucaristia, abre aspas, é o remédio da imortalidade, o antídoto para que não morramos, mas vivamos eternamente em Jesus Cristo. Fecha aspas. Isso está muito perto de João capítulo 6, versículos 51 a 58, em que a carne e o sangue de Jesus são alimento e bebida reais, e quem comer deste pão viverá eternamente. Assim, João e Inácio teriam compartilhado da mesma visão comum em dois pontos a respeito dos quais ambos discordavam das igrejas cristãs judaicas, isto é, a alta cristologia e a visão sacramental da Eucaristia. Há paralelos inacianos a temas de 1 João, mostrando que se Inácio conheceu o pensamento joanino, ele estava de acordo com as ênfases das epístolas e não com as dos separatistas, como poderíamos esperar de suas atitudes antidocetas. Em Trau 9º e 11º, Inácio enfatiza a verdadeira humanidade de Jesus, que nasceu, comeu, bebeu e morreu realmente. Inácio afirma que o que ele proclama sobre o assunto é conhecido desde o início e se autentica por si mesmo. Contudo, há um obstáculo muito sério à tese que o grupo de cristãos joaninos que estava com o autor da epístola poderia ter aderido ao tipo de igrejas às quais Inácio se dirigia e teria feito parte do que ele chama a Igreja Católica, a Grande Igreja. Pode haver grandes semelhanças entre Inácio e João em pontos de alta cristologia e de Eucaristia, mas no que tange à eclesiologia, eles são bastante diferentes, sobretudo em matéria de estrutura eclesial. Vimos que a comunidade joanina não parece ter tido chefes eclesiásticos com autoridade, presbítero-bispo, que pudessem controlar a doutrina pela própria natureza de seu ofício, e assim diferia neste aspecto das igrejas atestadas em Lucas Atos, nas pastorais e em Mateus. A estrutura da igreja inaciana foi até mais além na direção dos cargos eclesiásticos com autoridade, e Inácio insiste no papel do bispo isolado, que agora estava acima dos presbíteros, quase até a obsessão. A hierarquia estabelecida tinha agora controle sobre o batismo e sobre a Eucaristia. A autoridade humana agora se tornou o sinal visível da autoridade divina, como sugerem as citações seguintes, abre aspas. Todos vós segui o bispo, como Jesus Cristo seguiu seu Pai, e segui os que estão investidos no presbiterato, como se eles fossem os apóstolos. Reverenciai os que estão investidos do diaconato, como reverenciaríeis um mandamento de Deus. É bom conhecer Deus e o bispo. Aquele que honra o bispo foi honrado por Deus. Quem fizer qualquer coisa sem o conhecimento do bispo está servindo ao diabo. Tenhamos cuidado de não nos opormos ao bispo, para que possamos estar sujeitos a Deus. Quando sois obedientes ao vosso bispo, como seríeis a Jesus Cristo, tenho como certo que estáis vivendo como o próprio Jesus Cristo. Fecha aspas.
Poderiam os cristãos joaninos ter aceito tal eclesiologia, na qual o bispo recebe as prerrogativas de Paráclito? Certamente isto poderia não ter sido visto em harmonia com a tradição joanina, mas pode ter sido tolerado com relutância por causa de um bem maior. Quando a dependência joanina do Paráclito Mestre mostrou que era ineficaz. Se o mundo ouviu os adversários, como o autor de 1 João admite, se o apelo para examinar os espíritos não foi de nenhum efeito para impedir que alguns de seus seguidores fossem convertidos pelos progressistas, se a maioria das igrejas joaninas estava incorrendo naquilo que o autor considerava um erro ético e cristológico, neste caso, não poderiam alguns dos adeptos do autor ter reconhecido que a verdade não poderia ser preservada apelando-se simplesmente para uma unção do Espírito que ensina todas as coisas? A lição que as igrejas paulinas aprenderam, como vemos nas pastorais, pode também ter sido aprendida por alguns dos adeptos do autor nas igrejas joaninas, isto é, que os presbíteros bispos, com a autoridade que desempenhavam a função de mestres, eram baluartes contra aqueles que apresentavam uma doutrina que não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade. Estou propondo, então, que enquanto a Igreja Católica, exemplificada por Inácio, pode ter aceitado a cristologia joanina da pré-existência como uma válida avaliação de Jesus, especialmente quando ela estava acompanhada pela ênfase na vida terrena de Jesus que encontramos nas epístolas, os adeptos joaninos do autor das epístolas podem, por sua vez, ter tido de reconhecer que a hierarquia enfatizada pela Igreja Católica era uma missão docente válida, enquanto exercia suas funções em nome do Paráclito, que é o mestre de todos e de tudo. E através deste reconhecimento mútuo de valor na força do outro, que é o oposto do sectarismo, alguns dos cristãos joaninos e os cristãos apostólicos podem ter se tornado um só rebanho. Sinais de aceitação de uma autoridade eclesiástica mais rígida podem ter já ocorrido durante a vida do autor nas epístolas, e provavelmente para seu desgosto, porque uma pessoa que adere firmemente à tradição joanina que vem desde o princípio não pode ser capaz de aceitar este afastamento. Em 3 João, encontramos o presbítero em luta travada com Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, naturalmente, não no que se refere a pontos doutrinais que afastavam o autor dos separatistas, mas quanto a 2 estilos de autoridade. Tem-se sugerido muito que Diótrefes era um bispo que sobressaía segundo o modelo inaciano, embora esta sugestão muitas vezes se tenha complicado pela atribuição da heterodoxia tanto ao presbítero quanto ao Diótrefes. Aliás, podemos estar diante de 2 pessoas que propõem a mesma cristologia e ética joanina, mas que diferiam em como preservar melhor os crentes de falsas doutrinas. O presbítero envia seus emissários para dar testemunho e pensa que eles devem ser recebidos. Seu credenciamento é o fato de terem sido enviados pelo presbítero, porque, abre aspas, sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, fecha aspas. Mesmo nesta conjuntura, ele pode apelar somente para a qualidade autoautenticadora de seu testemunho e para o apoio implícito da escola joanina, nosso testemunho. Não pode corrigir nem depor Diótrefes por uma simples ordem. Pode apenas ameaçar, abre aspas, se eu for aí, repreenderei a sua conduta e as más palavras que propaga contra nós, fecha aspas. Mas há também falsos mestres e falsos emissários rondando, como o presbítero sabe muito bem, e ele pensa que não devem recebê-los em nenhuma casa-igreja. Diótrefes, como responsável por uma casa-igreja, pode ter enfrentado a dificuldade prática de distinguir os emissários, que eram mestres verdadeiros, dos emissários, que eram mestres falsos, citação que vemos ocorrer em Didaquê 11. E ele pode ter achado a averiguação dos espíritos totalmente impraticável e inconcludente. Nesse caso, sua decisão prudente teria sido excluir todos os emissários mestres e castigar os que os recebiam. Sua própria interpretação da tradição teria então se tornado, de fato, a autoridade suprema para a igreja da qual ele se constitui chefe. Nesta hipótese, teria sido um líder como Diótrefes e não o próprio autor das epístolas
que fez a transcrição para a estrutura ou comunidade eclesiástica que a Igreja Católica poderia entender e aceitar. Pode haver uma última passagem joanina que projeta luz sobre como alguns dos adeptos doutrinais do autor epistolar se tornaram parte da grande igreja. Como salientei acima, a relação entre o redator do Evangelho e o autor das epístolas é obscura, precisamente porque não existe concordância entre os comentadores sobre quanto do presente Evangelho deve ser atribuído ao redator. Teriam sido a redação do Evangelho e a redação das epístolas obra do mesmo homem? E qual se deu primeiro? Em geral, para evitar a acusação de manipular o Evangelho, preferi tratá-lo como um todo, que foi redigido antes das epístolas. E assim, implicitamente, trabalhei com a tese de que mesmo a redação final ocorreu antes de 1 João ter sido escrita. Porém, admitindo-se a possibilidade de que o capítulo 21 tenha sido escrito pelo redator depois do corpo do Evangelho, e, portanto, mais ou menos contemporaneamente com as epístolas, algumas sugestões recentes de E. Huxtul não deixam de ser interessantes. Este capítulo certamente protege a memória e o status do discípulo amado, de modo que não há nenhuma traição da herança joanina. O destino do discípulo amado foi planejado por Jesus, e ele não tem menor dignidade que Pedro, não, mesmo sem ter morrido mártir, como Pedro. Mas o capítulo também recomenda Pedro ao leitor joanino. Tenho insistido em que o resto do quarto evangelho não era contra Pedro, embora ele deixasse claro que Simão Pedro, o paradigma dos cristãos apostólicos, não entendeu Jesus tão profundamente quanto o discípulo amado, o paradigma dos cristãos joaninos. Mas o capítulo 21 sai desta linha para sublinhar o papel pastoral de Pedro. Ele não o exime do critério joanino de amar a Jesus, mas a tríplice interrogação e afirmação de amor assegura ao leitor joanino que Pedro era um discípulo genuíno, e foi por causa disso que Jesus lhe conferiu a autoridade pastoral. Como não foi dada ao discípulo amado uma missão pastoral semelhante, podemos estar ouvindo uma descrição simbólica da diferença estrutural entre dois tipos de igreja. Podemos estar certos de que alguns dos adeptos do autor das epístolas e talvez o próprio autor poderiam ter considerado a aceitação da estrutura presbiterial episcopal como uma traição inadmissível da tradição joanina. E, de fato, isto levou ao fim deste ramo da comunidade joanina como um corpo distinto de igrejas. No capítulo redacional, capítulo 21, podemos ter uma voz mais moderada, persuadindo os cristãos joaninos que a autoridade pastoral praticada nas igrejas apostólicas e na Igreja Católica foi instituída por Jesus e podia ser aceita sem denegrir o lugar especialmente privilegiado na história dado por Jesus ao discípulo que ele mais amava. Reflexão. Não insultarei a inteligência do leitor com um longo discurso sobre os problemas da Igreja no Evangelho joanino e nas epístolas em paralelo com os problemas da Igreja de nossos dias. Obviamente, lutas entre igrejas a respeito de uma diversidade de tradições e lutas dentro de uma igreja individual a respeito de interpretações diversas da mesma tradição tendem, mutatis mutandis, a seguir as mesmas linhas através dos séculos. Uma situação familiar também são a angústia a respeito dos cargos eclesiásticos com autoridade e o reconhecimento relutante, mesmo por grupos independentes sob o espírito, que alguma forma de autoridade é a única maneira de proteger-se contra as reivindicações extravagantes em nome do espírito. Sir Edwin Hoskins expressou bem a visão que a Igreja joanina apresenta em Microcosmo, a luta da Igreja através dos séculos. Abre aspas. O leitor moderno não entenderá o quarto evangelho como seu autor pretendia que ele fosse entendido, se concluir que ele era contra, digamos, o gnosticismo, ou o docetismo, ou o ebionismo, ou mesmo contra os judeus, e ficar satisfeito com esta explicação, sem ao mesmo tempo reconhecer que estes movimentos antigos de religião são ainda fatores arraigados e destrutivos em nossa vida comum. Fecha aspas. Desejo agora refletir sobre os resultados com relação à grande igreja da união dos cristãos joaninos com os membros da mesma e da aceitação dos escritos joaninos no cânon da Escritura.
Diversas vezes me tenho referido à teologia do quarto evangelho como desafiadoramente diferente, volátil, perigosa e como as mais aventureiras do Novo Testamento, e como a mais aventureira do Novo Testamento. A história dos separatistas joaninos que reivindicavam o Evangelho deverá explicar estes adjetivos. Através dos séculos, o Evangelho de João proporcionou o terreno propício para muitas formas exóticas de pietismo individualista e quietismo, assim como a inspiração para o mais profundo misticismo. A cristologia joanina nutriu um monofisitismo inconsciente muito difundido, popular ainda hoje, no qual Jesus não é realmente como nós em todas as coisas, menos no pecado, mas onisciente, incapaz de sofrer ou de ser tentado, prevendo todo o futuro. Ao mesmo tempo, a cristologia joanina foi a coluna principal da grande doutrina ortodoxa de Niceia. O último impasse com o que Kizar chama de evangelho dissidente. Foi a decisão hermenêutica da Igreja de colocá-lo no mesmo cânon de Marcos, Mateus e Lucas, evangelhos que implicitamente advogam o lado oposto de muitas posições joaninas. Significa que a grande Igreja, a Igreja Católica da linguagem inaciana, consciente ou inconscientemente, tinha escolhido viver em estado de tensão. Escolheu não um Jesus que é Deus ou homem, mas ambos. Ela não escolheu um Jesus que é ou virginalmente concebido como Filho de Deus ou pré-existente como Filho de Deus, mas ambos. Não um espírito que é dado a um magistério de ensinamento autoritário ou um mestre paráclito que é dado a cada cristão, mas ambos. Não um Pedro ou um discípulo amado, mas ambos. A tensão não é facilmente aceita na vida ordinária e geralmente procuramos resolvê-la. Assim também na história da Igreja, mas por causa da decisão da Igreja a respeito do cânon, tentativas de simples transformação destas tensões teológicas em posição estática, num lado ou no outro, não estão de acordo com todo o Novo Testamento. Isto significa que uma igreja como a minha, a Igreja Católica, com sua grande ênfase em autoridade e estrutura, tem nos escritos joaninos uma consciência formada contra os abusos do autoritarismo. Assim também as igrejas livres têm nas pastorais uma advertência implícita contra os abusos do espírito, e em 1 João uma advertência contra as divisões às quais leva a falta de uma autoridade estruturada. Como um ramo da comunidade joanina, nós, católicos, nos sentimos satisfeitos com o fato de o papel pastoral de Pedro ser verdadeiramente querido pelo Senhor ressuscitado. Mas a presença em nossas escrituras de um discípulo a quem Jesus amava mais que a Pedro é um comentário eloquente do valor relativo do cargo eclesiástico. O cargo de autoridade é necessário, porque deve ser cumprida uma missão, e a unidade deve ser preservada. Mas a escala de poder em vários cargos não é necessariamente a escala da estima e do amor de Jesus. Nos dias de hoje, quando os católicos discutem sobre quanta autoridade deverão ter o Papa, os bispos, os sacerdotes e até os leigos, e quando os cristãos discutem se a mulher deveria ser ordenada ministra da Eucaristia, a voz de João faz-se ouvir em advertência. A maior dignidade que se deve ambicionar não é nem a papal, nem a episcopal, nem a sacerdotal. A maior dignidade é a de pertencer à comunidade dos discípulos amados de Jesus Cristo. A maior dignidade que se deve ambicionar não é nem a papal, nem a episcopal, nem a sacerdotal. A maior dignidade é a de pertencer à comunidade dos discípulos amados de Jesus Cristo.